vários momentos do nosso trabalho nas instituições de ensino católicas em todo o nosso Brasil, né? Quando falamos de linhas de ação pastoral da ANEC, queremos, assim, dentre várias coisas, levar em conta que elas querem ser referenciais para duas etapas, ou melhor, 3 etapas do nosso trabalho pastoral nas instituições de ensino católicas onde atuamos, onde estamos presentes. A primeira etapa diz respeito ao planejamento, né? Vai ter uma bênção dos animais. Vai ter uma missa. Vai ter um momento de oração com os professores. Isso tem que ser planejado. Isso não pode ser feito no improviso. Eu vou me basear em quê? Então, as linhas de ação pastoral, já para essa primeira etapa de planejamento, preparação de qualquer atividade com a conotação pastoral, ela precisa levar em conta essas linhas de ação pastoral. Segunda etapa, o desenvolvimento, né? E nós já vamos saber por que as linhas de ação pastoral da ANEC precisam ser levadas em conta na realização das atividades pastorais em nossas escolas, colégios e universidades católicas. E a terceira etapa, a avaliação, né? Sempre após qualquer atividade pastoral é necessário a gente avaliar. Os objetivos foram alcançados? Quais aspectos que foram contemplados? Quais aspectos que foram esquecidos? Então, novamente, as linhas de ação pastoral nos ajudarão a termos segurança, termos clareza do que estamos fazendo e também levando em conta que por meio deste documento entramos em comunhão e estaremos sempre alinhados às expectativas que a Igreja tem para com o nosso trabalho no espaço da educação. Segundo aspecto que eu gostaria de mencionar, e isso apareceu também na fala do nosso presidente, irmão Paulo, as linhas de ação pastoral não foi apenas um pedido da irmã Cláudia, nem da minha parte, Frei Claudino, mas uma expectativa que a diretoria nos confiou, atendendo, né, um pedido que vinha de todas as instituições de ensino católicas no Brasil todo. Né? O que a ANEC tem de orientação para nos dar? Né? Então, todos aqueles que participaram desse processo de elaboração das linhas de ação pastoral da ANEC levaram em conta esta expectativa, este pedido, tanto da diretoria como dos representantes das instituições de ensino católicas associadas à ANEC. Um terceiro aspecto, quando falamos de linhas de ação pastoral, ele quer ser um subsídio, um ponto de partida, quer ser um conjunto de sugestões que foram elaboradas por muitas mãos e também por muitos corações generosos, como já mencionei. Um quarto aspecto é um convite para a gente sempre colocar a centralidade do nosso trabalho pastoral na pessoa de Jesus Cristo, como a irmã já mencionou na introdução, identificado pela passagem bíblica do Evangelho como o bom pastor, né? Na educação, há muitas ideias, há muitas iniciativas, há muitas práticas acontecendo. E, principalmente da parte dos alunos, é necessário a gente apresentar um referencial humano, um referencial religioso, daquilo que estamos ensinando, propondo e até oportunizando vivências. E um trabalho pastoral numa instituição de ensino católica precisa sempre apresentar, né, apontar para esta centralidade de Jesus Cristo, o bom pastor. Então, a ilustração da capa deste documento, ela foi pensada com muito carinho. Ela quer ser uma didática, ela quer ser um ensino, um ponto de partida, uma inspiração, primeiramente para nós que estamos a serviço da pastoral
nas instituições de ensino católicas. Segundo, também que as nossas ações, as atividades planejadas, desenvolvidas, possam sempre levar as pessoas que participam dessas atividades a identificar em Jesus Cristo como aquele bom pastor que tem uma mensagem de fé, de esperança, de amor, de bondade para toda a humanidade. Jesus Cristo, o bom pastor, que se identificou, que se apresentou para o mundo como aquele que conhece cada uma de suas ovelhas, conhece cada um de seus filhos e filhas, não somente conhece, mas cuida de todos aqueles que a ele se confiam e quer conduzi-los no caminho mais abençoado que o ser humano possa imaginar. Um quinto aspecto é importante, assim, não somente a gente se encantar pela pessoa, pela inspiração de Jesus Cristo, o bom pastor. Isto é sumamente importante, mas é necessário também a gente se mobilizar no trabalho pastoral, em nossas instituições de ensino católicas, a escutar a voz do bom pastor, né? É quase que assim uma tendência a gente ir fazendo as coisas, mas eu estou escutando quem? Eu estou levando em consideração quem? Então as linhas de ação pastoral nos convidam sempre antes de qualquer coisa, a gente fazer a experiência da escuta da voz de Cristo, o bom pastor. Junto com isso, também deixar transparecer em nossos gestos, em nossas palavras, esta experiência da voz do bom pastor nos conduzindo e também nos inspirando a servir em cada criança, em cada jovem, adolescente, em cada pessoa que nós tivermos a oportunidade de realizar atividades pastorais. Quando se fala de ação pastoral, a gente pensa assim, um cronograma, né? Às vezes até extenso de atividades. A ação pastoral ela tem que começar, antes de tudo, dentro da gente. Nós somos os primeiros destinatários de tudo aquilo que intencionamos desenvolver numa escola católica, num colégio católico, numa universidade católica. Por quê? Como pessoas, como agentes de pastoral, nós nunca devemos nos sentir ou nos achar já prontos, já imbuídos desta mensagem. Não, nós precisamos também disso que estamos propondo para os outros, para nos tornarmos pessoas melhores, nos assemelharmos ao Cristo bom pastor. Em que sentido? Na prática da acolhida, do amor ao próximo, da ternura, da compaixão, do cuidado, da fé das pessoas que estão diariamente em nossos colégios, em nossas escolas, universidades. Ter e dar testemunho de zelo deste trabalho pastoral. Demonstrar encantamento por isso que nos foi confiado fazer, né? Como também, assim, atenção, partilha, doação, simpatia, alegria, entre outros aspectos, né? Então, volto de novo a trazer presente a importância de nós nunca centralizar a atenção das pessoas em nós, mas fazer com que as pessoas, por meio daquilo que estamos desenvolvendo, estamos propondo, estamos oportunizando para elas, que elas voltem o seu olhar, o seu coração para Jesus Cristo, o bom pastor. Essa é a intencionalidade que deve sempre nortear nossos trabalhos, seja no âmbito do planejamento de uma atividade pastoral, desenvolvimento dela, como até de avaliação. Foi mencionado logo no início pela irmã Cláudia as dimensões de uma ação pastoral, né? Então, isso também é uma preocupação que mobilizou todos aqueles que participaram do processo de elaboração das linhas de ação pastoral. Quais aspectos não poderiam ser deixados de ser contemplados numa ação pastoral? Então,
Em princípio, são 6 dimensões importantíssimas, seja na etapa do planejamento, do desenvolvimento ou da avaliação de um trabalho pastoral. Né? A questão da casa comum, né? Foi uma das primeiras cartas que o Papa Francisco apresentou para a humanidade, a partir do início do seu pontificado, uma preocupação, isso sensibilizado pelo Evangelho, de que os cristãos, os católicos, por excelência, se identificassem e se apresentassem para o mundo como pessoas preocupadas com a natureza, o meio ambiente, as criaturas todas, o futuro da humanidade, né? A questão da sustentabilidade da vida, no conjunto das suas manifestações no mundo. Então, um agente de pastoral, alguém que está imbuído dessa função do cuidado pastoral numa instituição de ensino católica, precisa, antes de tudo, a si mesmo, e depois também a todos aqueles com quem estiver a serviço, ajudar as pessoas a enxergar a importância de a gente se unir na prática do cuidado da casa comum. Uma outra dimensão da ação pastoral diz respeito ao carisma congregacional. A ANEC tem a bênção, a graça de ter associadas de diferentes congregações, de diferentes carismas. Isto é uma riqueza, isto não é uma dificuldade, isto não é um empecilho, pelo contrário, é uma riqueza que nós temos do ponto de vista da espiritualidade, da fé, né? Diferentes carismas buscando apontar para o Cristo bom pastor. Então, sempre desenvolver ações pastorais, não se esquecendo da identidade confessional da escola, do colégio, da universidade católica. Né? Outra dimensão é a questão da Sagrada Escritura. Né? Hoje, com a digitalização de vários recursos, dificilmente assim, as pessoas vão perdendo um pouco o gosto e a alegria de ter em mãos o próprio texto sagrado. Então, dar um espaço, contemplar no planejamento e desenvolvimento das ações pastorais do colégio, da escola, da universidade, em dado momento, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Ali tem como, ao longo da história, Deus se manifestou ao seu povo, manifestou o seu plano de amor e salvação para toda a humanidade. Então, é na palavra de Deus que esta mensagem sempre se renova e precisa ser novamente escutada e levada a bom termo. Uma quarta dimensão diz respeito ao humanismo solidário. O cuidado da casa comum também contempla essa dimensão do humanismo solidário. Hoje, cada vez mais, a gente percebe um grande contingente de pessoas desassistidas até dos seus direitos. Então, uma instituição de ensino católica precisa fazer esta ponte entre a instituição e a comunidade. Se fala muito, e isso vem também do Papa Francisco, enquanto motivação para o nosso trabalho, de uma igreja em saída. Por que não pensarmos uma escola em saída, um colégio em saída, uma universidade em saída? De fato, ir ao encontro daqueles que não são lembrados, não são contemplados pelos recursos públicos, por aqueles que não têm a chance e a dignidade de colocar o pão à mesa todos os dias para a família, pela falta de emprego e tantas outras necessidades. Então, uma instituição de ensino católica precisa sensibilizar os alunos, as famílias, para esta solidariedade com os menos favorecidos. Não somente de pão, de comida, de recursos materiais. Há muitos que também precisam da nossa presença, da nossa oração, do nosso olhar, do nosso amor. Uma quinta dimensão diz respeito ao magistério da igreja.
né? Nós não podemos, de modo algum, desconsiderar aquilo que ao longo da história a Igreja, nas mais diferentes situações, ela refletiu e manifestou o seu posicionamento, o seu modo de pensar a respeito da sua presença no mundo, né? É um material riquíssimo que sempre deve ser levado em conta. Por exemplo, há poucos dias eu estive retomando o tema do laicato, né? Teve em 2017 o ano do laicato, proposto pela CNBB. Então, me deparei assim com um conjunto já de documentos que este propósito da CNBB levou as pessoas a escrever, a publicar e também colocar em comum, né? Isso também faz parte do magistério da Igreja. E é uma última dimensão, não quer dizer que seja menos importante, porque essas 6 dimensões, elas se complementam, elas interagem e precisam ser compreendidas assim por cada um de nós, que diz respeito à celebração litúrgica, né? É importante mobilizar as pessoas para o cuidado da casa comum, o humanismo solidário, fazer memória do carisma congregacional, ter amor e paixão pela Sagrada Escritura, com certeza. Mas também é necessário a gente celebrar a vida, celebrar, né, buscando esta experiência da presença de Deus em nossa vida, seja no espaço escolar, familiar, social. E nesse sentido, é importante nós compreendermos a educação mais do que um espaço de ensino-aprendizagem, mas também como um espaço de missão. É muito fácil nós trabalharmos e como agentes de pastoral numa comunidade de fé, né? Numa escola, os desafios são muito maiores. Por quê? Nós não somos a única atividade que acontece naquele espaço, né? A atividade pastoral. Lá tem atividade acadêmica, os mais diferentes, as diferentes disciplinas, professores que estão qualificados para fazer esse trabalho. Então, nós precisamos, como agentes de pastoral, numa escola, num colégio, numa universidade católica, termos a humildade de interagir com todos os demais colaboradores, profissionais, professores, né? E fazermos um trabalho colegiado, conjunto, né? Um planejamento conjunto, né? A pastoral, ela não pode ser uma sala separada, ela precisa participar do dia a dia da escola, estar pronta para também apoiar determinadas iniciativas que os professores, a direção da escola promove. Por outro lado, né, também envolvê-los em tudo aquilo que nós planejamos e desenvolvemos, levando em conta a identidade confessional da instituição em que trabalhamos, né? A escola, a educação também precisa e muito, né, de que, de modo bem inteligente e estratégico, a gente promova a vivência da fé, contribua para a humanização da educação, né, e também dos que trabalham na educação, né? Como sabemos, não somos pessoas, não estamos prontos, nós estamos nos fazendo, estamos todo dia buscando sermos melhores como pessoas. Então, é disso que no documento aparece ali a expressão currículo evangelizador, né? Na página 9, especificamente, o segundo parágrafo, aparece esta expressão, né? Então, não é algo assim que se baseia única e exclusivamente em todos esses aspectos de uma ação pastoral que eu já mencionei, mas que também dialoga com os saberes acadêmicos, com os saberes cotidianos das pessoas que fazem parte da instituição de ensino, com tudo aquilo que também a legislação prescreve que seja contemplado no dia a dia de uma instituição de ensino.
né? Especificamente ali na página 11 aparece o termo pastoral. Todos nós temos uma tendência de achar que a gente já sabe. E aqui eu volto de novo a mencionar um aspecto muito importante, né? De a gente se deixar inspirar pelo Cristo bom pastor, seja nos seus sentimentos, seja também nos seus gestos de amor, de cuidado e de compaixão com as ovelhas que Deus Pai lhe havia confiado, né? Então, seremos bons pastores dentro de uma instituição de ensino católica quando cada um de nós também se deixar inspirar e conduzir por este Cristo bom pastor, né? E o que aqui foi mencionado, explicado, culmina com o que na página 14, o ponto 1.2, diz respeito ao termo evangelizar, né? Nós não podemos imaginar que uma ação evangelizadora diz única e exclusivamente a um momento de oração, ou um momento celebrativo, litúrgico, né? Uma aula bem dada, bem preparada, né, a respeito de um tema, é também uma evangelização, porque a educação, amplamente falando, ela evangeliza, ela transforma as pessoas, ela mobiliza as pessoas a ter mais esperança, a ter mais consciência a respeito dos problemas que se passam no Brasil e no mundo, né? Então, junto com o trabalho dos professores e dos demais colaboradores, a ação pastoral contribui para isso que a igreja tanto espera de nós, que é uma igreja em educação, um trabalho evangelizador no sentido amplo do termo, né? E nesse sentido também entro no que consta ali na página 16 sobre a questão do cuidado, né? Há várias pessoas que se notabilizam ao longo de suas vidas ou em dados momentos de suas vidas porque demonstraram amor, cuidado, compaixão com as pessoas que estavam à sua volta e que precisavam de atenção, de carinho, de uma mensagem de fé, de consolação, né? Então, que nós levemos isso em conta, voltando de novo ao que no início eu mencionava. No planejamento das ações pastorais, no desenvolvimento de cada uma delas e também na avaliação do que foi desenvolvido, em vista de melhorias, em vista de avanços e também de qualificação da nossa presença e do nosso trabalho evangelizador no espaço educacional. Então, aqui eu finalizo a minha participação e passo a palavra para quem agora, na sequência, de acordo com o que a irmã Cláudia havia previamente planejado, para levar em frente a essa apresentação de todos os aspectos das linhas de ação pastoral da educação católica, mobilizado pela ANEC. Obrigada, Frei Claudino, pela sua contribuição, sempre significativa e que nos ajuda a tomarmos conhecimento, sistematizarmos melhor a nossa prática pastoral. Nós temos aqui à nossa frente, então, as linhas para a ação pastoral de educação católica da ANEC a partir de 3 pontos, ou seja, a partir da pastoral, da evangelização e do cuidado. Nós temos a página 20, aliás, a página 18, que nos mostra este quadro mais explicitado, mas tendo presente alguns elementos que não podem faltar nesta dimensão da prática de pastoral. Então, a centralidade na pessoa de Jesus e no seu projeto, a relação de comunhão com a igreja local, e aqui entendemos a paróquia e a diocese, tendo presente também as linhas de ação pastoral da igreja, mas especialmente a igreja diocesana e a igreja paroquial, a pastoral como um processo primaz na instituição, ou seja, uma pastoral que perpassa desde a gestão a todos os colaboradores, junto aos professores e também aos alunos e seus familiares. Na dimensão da evangelização, a perspectiva missionária, muito forte hoje na igreja, o currículo da instituição e a participação no projeto político-pedagógico pastoral, também no projeto de desenvolvimento individual.
ou seja, no plano de vida deve estar presente essa dimensão. E no que diz respeito ao cuidado, essa sensibilidade social, a humanização da gestão e a animação vocacional. Vejam que se nós olharmos as palavras que estão escritas nesse quadro, nós podemos identificar a missão da igreja, ou a opção missionária da igreja hoje, a opção de evangelização da igreja do Brasil, ela passa por essas palavras, com todas as suas características, com toda a riqueza destas palavras, ou seja, na ação, na reflexão e também na nossa missão. Nós seguimos, então, a nossa fala, passando agora para os fundamentos da ação pastoral da ANEC, que Frei Claudino já nos lembrava, recordando que todas as instituições associadas à ANEC são convidadas a entrar em contato com as linhas de ação pastoral. Nós temos a proposta de um encontro e que aguardamos o ressoar dessas linhas de ação junto aos colaboradores das nossas instituições. No site da ANEC, na seção publicações, linhas de ação pastoral, está disponível esse material que está sendo apresentado, o vídeo que foi visto no início desse nosso encontro, a proposta do encontro, desse encontro para que nós possamos receber as ressonâncias dessas linhas e também o material, este livreto em PDF. Então, todos são convidados a participar. Mas seguimos agradecendo as pessoas que estão colaborando conosco, dizendo que esse material então está no site. As instituições que ainda não tiveram, nós dispomos de alguns exemplares e podemos enviar. Vocês, por favor, entrem em contato conosco com o endereço do Davi, o relacionamento@anec.org.br, para que a gente possa estar enviando esse material ainda este ano e contando com a colaboração de vocês. Ouvimos, então, temos agora a participação do professor Joaquim, que é da UBEC, faz parte do GT Nacional de Pastoral da ANEC, é um dos efetivos colaboradores na elaboração dessas linhas de ação pastoral. Joaquim, seja muito bem-vindo. Maravilha. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria poder estar falando com vocês e, de alguma forma, materializando a partir desse diálogo uma partilha sobre as linhas de ação pastoral da ANEC, né? Um trabalho que foi feito a muitas mãos, que foi produzido aí por um grupo que se dedicou durante, de modo especial, todo o ano passado na elaboração desse material. Em março desse ano a gente fez o lançamento dessa publicação no Congresso da ANEC e agora a gente está tendo a oportunidade de dialogar um pouco mais sobre ele, né? Então aqui estão projetadas aí os fundamentos da ação pastoral da ANEC e que de alguma forma é o coração deste material, é o coração dessa publicação que quer de alguma forma orientar, inspirar o trabalho da ação pastoral das nossas instituições de educação católica. A gente vai conversar um pouco sobre esses fundamentos, não é o intuito aqui da gente aprofundar cada um deles, o Frei Claudino já falou sobre cada um de alguma forma, né? Então aqui é para apresentar que nós temos 6 fundamentos dessa ação pastoral que vão inspirar essas linhas de ação pastoral, né? Então esses 6 fundamentos são a Sagrada Escritura, liturgia, fé, vida e celebração, o magistério da igreja, carisma das ordens, congregações e institutos, a casa comum, a realidade onde a gente está inserido e a perspectiva do humanismo solidário. Esse slide também é bem importante para a gente perceber que cada um desses fundamentos está organizado aí a partir de uma estrutura comum para cada um deles, para que eles possam ter uma comunhão, uma sinergia e que para o leitor, para que você que tem o material em mãos possa manuseá-lo da melhor forma possível, né? Então essa estrutura é organizada de que forma? Tem uma descrição da fonte, né? A gente está falando de Sagrada Escritura a partir de qual conteúdo. Então tem uma breve descrição, tem o item como a fonte ilumina as ações pastorais, como ele deve iluminar e, por fim, sugestões de ações pastorais vinculadas a cada uma dos fundamentos, a cada uma dessas linhas, né, de ação pastoral. Então, quando a gente for olhar para a Sagrada Escritura, lá vão constar uma breve descrição sobre a fonte, isso está lá na página, para quem está acompanhando, manuseando o documento, né? Então, isso está lá na página 21,
Então a gente tem lá a Sagrada Escritura como fonte, depois a gente tem a Sagrada Escritura que ilumina a ação pastoral, e na página 24 nós temos os indicativos de algumas ações pastorais. Então a ideia é que a partir de cada fundamento a gente tem um conjunto desses 3 elementos, e que ao estudar esse documento na nossa unidade, no nosso espaço de atuação, no nosso espaço de missão, cada grupo possa avaliar quais são as ações possíveis de serem realizadas. São só essas? Não, podem ser qualquer outras ações que tenham um vínculo com a temática dos fundamentos. Tá? Então a ideia é que este roteiro da construção do documento, possa servir para a melhor compreensão, né? A melhor atuação de cada fundamento. Nós vamos passar no texto bíblico que ilumina, no texto bíblico, na frase, que inspira cada um dos fundamentos e que inicia o subcapítulo de cada um desses itens, tá? Então, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente foi buscar um texto do livro de Timóteo, do 2 Timóteo, que fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, a centralidade também na Sagrada Escritura precisa perpassar a atuação pastoral das nossas instituições de educação católica. Um segundo fundamento é a liturgia, como fé, vida e celebração. Então a gente foi buscar lá no livro dos Atos dos Apóstolos a seguinte afirmação: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, a escolha do grupo, a escolha da ANEC é que a liturgia tem um lugar especial, um lugar significativo para a igreja. Isso já é muito disseminado, né? E a gente quer reafirmar isso como um fundamento, né? O espaço litúrgico que celebra a fé, mas não a fé desconectada da vida, e que essa relação entre fé e vida precisa ser cada vez mais celebrada, fazer parte do cotidiano de cada uma das nossas instituições. Quando a gente fala do magistério da igreja, aí a gente foi buscar um texto de Santo Agostinho, né? Cristo é a verdade que ensina interiormente. Então aqui a gente pode levar em consideração todos os documentos, tudo aquilo que a gente tem de documento da nossa igreja, né? No Brasil, do Vaticano, as encíclicas. Então pensar todo esse legado agora mais recente do Papa Francisco. Quantos documentos do magistério da igreja são significativos e que podem inspirar a nossa ação pastoral, que podem ser conteúdo para a gente desenvolver a nossa atuação. Então aqui é buscar esses documentos, buscar tudo aquilo que a gente tem no âmbito da educação que possa inspirar na Igreja do Brasil. Então, a gente está falando, por exemplo, aqui das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, é um documento do magistério da Igreja, o documento de Aparecida. Então, são documentos que podem inspirar a nossa atuação, o nosso trabalho. O carisma das ordens, das congregações, dos institutos, os diversos carismas, a gente buscou um texto de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Então aqui a ideia é também garantir que os carismas das diversas ordens, congregações e institutos que fazem parte da educação católica, que colaboram, né, que atuam com a educação católica no Brasil, possam inspirar também a nossa atuação pastoral. Então aqui a gente está falando, não somente, por isso a gente fez a opção também não colocar só as congregações, mas compreender outras organizações religiosas, que são denominadas ordens, institutos, e que têm carismas próprios, e que esses carismas possam inspirar, possam de alguma forma iluminar, aquecer esse trabalho pastoral. O quinto fundamento é a casa comum, né, o olhar para a realidade. Então, um texto aí do Papa Francisco. Todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um da sua cultura, experiências, iniciativas e capacidades. Então, aqui, e a gente está num tempo muito significativo, pós-sínodo da Amazônia, né? Então, de que forma
que toda essa reflexão, esse acúmulo que a igreja vem suscitando, que vem provocando sobre o cuidado da casa comum, sobre um olhar para a ecologia integral, sobre novos caminhos para a ação evangelizadora da igreja, não só no Brasil, não só no território amazônico, mas em cada lugar, em cada espaço de atuação da educação católica, possa ter um olhar de cuidado com a casa comum, de um cuidado comprometido com uma ecologia integral que seja efetiva, afetiva e que faça diferença na vida das pessoas. Então, nesse material, a gente também consta com algumas linhas de ação, as sugestões que podem colaborar com a atuação sobre esse enfoque. Por último, então, o sexto, não é por último porque é menos importante, mas isso é uma ordem escolhida pelo grupo, no sentido de que a gente finaliza a sexta linha de ação, né, o sexto fundamento, é voltado ao humanismo solidário. Uma fala também do Papa Francisco, durante a sua visita no Paraguai em 2015, fala assim: a fé que não se faz solidariedade é uma fé morta. Uma ideia que também inspirado num documento muito recente também do Vaticano, que é Educar ao Humanismo Solidário, para construir uma civilização do amor. A ideia é que a gente possa suscitar nas nossas instituições, que a pastoral seja provocadora de que as nossas práticas educativas precisam ser voltadas ao humanismo solidário, precisam ser práticas voltadas à atuação do humanismo solidário em nossas instituições. Então, isso é um pouco dos fundamentos que balizam este documento. Espero que eles sejam bem estudados, aproveitados, gastem tempo aí comprometendo outros sujeitos na análise, no estudo e no empoderamento sobre esse material. Forte abraço. Obrigada, professor Joaquim. Sempre importante a participação e esta socialização das nossas atividades. Nós temos aqui um slide, como consta no material. Quem está perguntando, enviem para nós o endereço, poderemos estar enviando para vocês, depósito de endereço, alguns exemplares para cada uma das instituições. Também está disponível esse material no site da ANEC. Mas, como estamos vendo aqui, o setor de pastoral da ANEC, então, esse serviço de animação pastoral da ANEC, constam os nomes, como nós já estamos vendo nesse material, e temos um GT de trabalho em nível nacional, o professor Joaquim faz parte deste grupo, e também temos o GT de pastoral nos diversos estados do Brasil. Importante para nós termos essa capilaridade. As ações que fazemos, que definimos em nível nacional, elas têm um respaldo nos estados, nos grupos de trabalho de pastoral dos estados e, consequentemente, nas instituições. Então, nosso convite para quem ainda não participa, quem não está integrado ao serviço de animação pastoral da ANEC no seu estado, entre em contato. Na grande maioria dos estados do Brasil, nós já temos esses grupos de trabalho e é importante contarmos com a presença e a participação de todos vocês. E nós encerramos, então, esse momento com a mensagem de envio, que foi escrita pelo Dom João Justino, que é o presidente e agora reeleito da Comissão de Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, o João Justino nos diz que é importante nós recebermos bem as linhas de ação pastoral da ANEC. E não só recebermos, mas também acolhermos estas linhas. E ele vai usando alguns verbos. Escutem com assiduidade a palavra, vão em busca com ousadia do diálogo, ensinem por palavras e por atitudes o evangelho da vida e da fraternidade. Testemunhem profeticamente a verdade e a justiça, e cuidem dos que estão nas periferias, também em nossas escolas e universidades. Celebrem a vida que pulsa na alegria das conquistas, das risadas, dos encontros. Em cada gesto da educação tem o selo do amor de Jesus que nos ensinou: sois todos irmãos. Isto é a ação pastoral da ANEC. Que todos, pessoalmente e institucionalmente, possamos abraçar estas vidas. Nós agradecemos pela presença, pela participação de todos vocês, pelo número significativo de pessoas que dispuseram do seu tempo para nos ouvir. E, com certeza, nós desde já aguardamos a contribuição das nossas associadas para que possamos, enquanto serviço de animação pastoral da ANEC, aprofundar estas linhas de ação pastoral.
que possamos estar em sintonia com a nossa igreja, especialmente fazermos acontecer, com a graça de Deus, o reino de Deus, que já está no meio de nós. Que nesse tempo do advento possamos nos preparar bem para acolher Jesus que vem. Nós temos aqui algumas pessoas já escrevendo endereço, entraremos em contato, enviaremos os exemplares das linhas de ação pastoral da ANEC, mas contamos com a presença e com a participação de todos vocês. Nosso muito obrigado e estaremos juntos, com certeza, em outros momentos, especialmente nos dias 16 e 17 de abril, no 3º Fórum Nacional do Pastoral da ANEC, juntamente com o Fórum Nacional de Educação Básica aqui em Brasília. Reservem essa data e desejar sejam muito bem-vindos. Um bom advento para todos nós e o nosso abraço.